Bom, então essa é a nossa última aula síncrona dessa primeira área. O que falta para a gente comentar um pouco é esse finalzinho da matéria, a parte de condução, né? Então, a condução térmica, ela exige também um meio material para que o calor possa passar de uma região para outra do sistema, mas enquanto lá na convecção quem carregava esse calor era a própria massa, era o movimento da massa, era a massa em movimento que levava junto consigo o calor, aqui não. Aqui eu tenho a passagem de calor através da massa sem que haja movimento dessa. Então, para descrever quantitativamente como funciona esse processo, existem algumas evidências experimentais que a gente pode combinar e escrever uma equação de condução, né? Então, essas evidências, que são resumidas aqui como as leis básicas da condução, as leis de Fourier, elas são bastante intuitivas, né? Então, o calor ele vai da região de maior para aquela região de menor temperatura. Tá? A tendência vai ser sempre uniformizar a temperatura. Num certo intervalo de tempo, ΔT, a quantidade de calor que vai ser transferida, ela vai ser primeiramente proporcional ao gradiente de temperatura, tá? O gradiente é simplesmente como a temperatura muda à medida em que a posição varia, tá? Então, se vocês estão subindo uma montanha, vocês podem pegar aquela estradinha que vai espiralando, né, contornando a montanha até lá em cima, ou vocês podem pegar um atalho, mirar no pico e subir reto pela parede, né? Então, a diferença desses dois caminhos é que ao longo da estrada vocês vão se deslocar uma certa distância e ao mesmo tempo vão subir um pouquinho, tá? Então vocês andaram bastante e subiram um pouco. Se vocês resolverem escalar pela parede da montanha, vocês na horizontal vão ter se deslocado pouco, mas na vertical bastante. Então, é a inclinação do caminho que vocês escolheram fazer, né, que está associado ao gradiente. Tá? Aqui no caso é a mesma coisa. Tá? Então, o gradiente de temperatura vai depender da diferença de temperatura entre dois pontos e da distância entre esses dois pontos, né? O ΔT e o ΔX. Tá? Então, se o calor está atravessando um bloco, um material, vai importar a espessura desse material e quais são as temperaturas nas duas extremidades dele. Tá? Claro que, como o calor vai atravessar esse material, a seção reta, né, se eu faço um corte ao longo desse bloco, a área desse corte, a área dessa seção reta é importante, né? Como a água passando através de um cano, a bitola do cano é importante. Quanto maior for, mais água passa naquele intervalo de tempo. E, obviamente, quanto mais tempo, mais água passa, quanto mais tempo, mais calor passa. Então, se a gente junta todas essas dependências, né, e tenta conectar, então, a quantidade de calor que atravessa o material num certo intervalo de tempo, né, então a gente coloca aqui, então o tempo é o nosso item C, depois a gente coloca a proporcionalidade com a área e a proporcionalidade com o gradiente. Então, se eu quiser transformar isso numa igualdade, a gente introduz uma constante de proporção, né, uma constante de proporcionalidade, que está associada
com a condutividade desse material, né? Materiais diferentes vão conduzir calor de maneira diferente, então cada um vai ter o seu kappa característico, tá? Então, no limite em que o ΔT é pequenininho, a gente pode transformar essa equação numa equação diferencial, então passando esse ΔT aqui para o outro lado, a gente obtém então essa equação 22. Então, uma questão de notação aqui, vocês notem que quando eu falo de calor e trabalho, e quando essas quantidades são muito pequenininhas, quando elas são infinitesimais, eu uso ΔQ e ΔW. Mas quando elas são finitas, quando elas são macroscópicas, eu não uso ΔQ ou delta, né, o triângulozinho invertido, ΔW. Para não passar a falsa impressão de que se eu tenho ΔQ, isso é um QF menos um QI. Tá? Então, para evitar essa possibilidade de interpretação equivocada, né, de ambiguidade, a gente não usa ΔQ. Né? Alguns usam, mas eu prefiro não usar. Tá? Então, na equação 21, vocês veem ali que eu tenho Q e tenho ΔTzinho. E aí, quando eu passo o ΔT aqui para o lado de cá, né? Antes de tomar o limite, o que eu tenho aqui é isso aqui. Né, lá da equação. E aí, tomando o limite, eu chego na equação 22. O sinal negativo também foi introduzido. Quando a gente introduziu aqui a constante de proporcionalidade, a gente já deixou o sinal negativo explícito, né, em parte para ter uma condutividade positiva, tá? Sempre vai ser positiva, e para deixar também explícito o fato de que se eu tenho, né, por exemplo, vamos imaginar a temperatura fazendo alguma coisa, né, aqui ao longo do material por onde está passando a temperatura e ela faz alguma coisa assim. Tá? Então a temperatura está vindo aqui dessa região onde ela é mais alta para essa região onde a temperatura é mais baixa. Então o gradiente aqui, o dt dx, né, a gente vai olhar isso daqui a pouquinho com mais detalhe, ele é negativo, a temperatura está diminuindo, dt dx é negativo. Mas como pela primeira das nossas leis ali, o calor vai da região de temperatura mais alta para de temperatura mais baixa, o calor vai assim. Tá? Então, o calor, corrente de calor aqui, ela vai andar no sentido contrário do gradiente. Se o gradiente diminui, negativo, a corrente é para a direita, é positiva. Se fosse o contrário, se a minha curva subisse, né, temperatura mais baixa para maior, a direção da corrente estaria ao contrário. Tá? Então é só para dizer que o calor é para a direita, nesse caso aqui, enquanto o dt dx negativo. Tá? Então se eu coloco na equação 22 dt dx negativo, com aquele sinal de menos que está explícito, eu tenho dq dt, que é a corrente positiva. Tá? Bom, depois a gente tem alguns exemplos aqui, vocês podem ver que a condutividade térmica ela pode mudar bastante. Metais, normalmente, eles são bons condutores de calor, né? Enquanto que a água, nossa própria pele, madeira, ar, eles têm condutividades muito menores comparadas aqui. Né? O aço é uma coisa intermediária, ele não tem a mesma condutividade dos outros metais aqui, ele é da ordem de 5 a 10 vezes menor, mas ainda assim ele é um condutor muito melhor do que esses da segunda coluna. Uma vez eu vi o Frank, que é um professor lá do Instituto de Física,
com uma chapa de aço na mão, ele segurava numa ponta da chapa de aço, e na outra ponta dessa chapa ele tinha um maçarico apontado, aquela outra ponta já estava irradiando, né, ela já estava em brasa, mas como ele era mau condutor, ele ainda conseguia segurar, porque a outra ponta não estava muito quente, né? Em geral, fazer isso com outros metais não dá, porque se a condutividade é alta, ele rapidamente aquece completamente. Tá? Então, o tipo de situação que a gente analisa aqui é essa ilustrada nessa figura. Tá? Eu tenho duas fontes térmicas, tá? 2 reservatórios. Lembrem lá que a gente tinha definido reservatório é aquele sistema que é tão grande que mesmo que ele perca aqui uma quantidade de calor, essa quantidade de calor é muito pequena comparada com a energia total que ele tem, porque ele é muito grande, tá? Então, por definição, o reservatório a gente considera que é infinito. Então, mesmo que ele perca uma quantidade finita de energia, isso não vai abalar, não vai afetar, não vai diminuir a sua temperatura. Do mesmo modo, se ele ganha, né, então esse segundo reservatório aqui, TF, ele ganha calor, depois que o calor atravessa essa barra aqui no meio. Isso aqui é uma única barra, as duas cores é só para ilustrar que é mais quente de um lado e mais frio do outro, ou seja, para ilustrar o próprio gradiente de temperatura. Então, esse segundo reservatório, ele também não vai mudar a sua temperatura quando recebe calor. Então, o reservatório é caracterizado pela sua temperatura, que permanece constante, independentemente dele ganhar ou perder energia, né, na forma de calor. Então, a gente tem esses 2 reservatórios, e entre eles eu tenho uma barra condutora de comprimento L e seção reta uniforme aqui ao longo de todo o comprimento igual a A, né? Então, a seção reta é a areazinha desse corte que eu faço aqui no sistema. Tá? Esse material, toda essa barra tem uma certa condutividade térmica kappa. E o que eu quero é o seguinte, eu sei que quando eu coloco ele entre esses 2 reservatórios, né, antes de eu colocar não passava calor, por condução, né? Mas no momento que eu coloco, inicialmente esse sistema está fora do equilíbrio, né? Então essa barra, antes de ser colocada ali no meio, ela estava em equilíbrio, ela tinha uma certa temperatura inicial, né, homogênea, ao longo de toda a barra, né? Então a temperatura dela era assim uma constante horizontal, né? Então a temperatura em função aqui da posição. No momento que eu coloco aqui a temperatura, ele em contato com a temperatura mais alta, as temperaturas desse lado aqui vão se aproximando desse valor TQ, enquanto que do outro lado, que está em contato com o TF, vão se aproximando de TF. Então, esse perfil de temperaturas, como que é a temperatura ao longo do comprimento da barra, ele inicialmente vai se alterando para se ajustar aqui nas pontas ao valor de TQ numa e TF na outra, né? Então, a pergunta é, tudo bem, nas pontas eu sei que eu tenho que combinar, eu tenho que encaixar, eu tenho que corresponder às temperaturas dos reservatórios, né? A barra, ela está em contato, então eu sei que ali naquele ponto eu tenho que chegar em TQ e chegar em TF. Mas no meio, como é a temperatura ao longo dessa minha barra? Ou seja, a pergunta aqui é, qual é o perfil de temperatura? Como é que é a temperatura em função da posição, né? Quando a posição varia aqui de 0 a L. Tá? A gente sabe já nos extremos,
né? A gente sabe que a temperatura no zero tem que ser igual ao TQ, e a temperatura no Lzinho tem que ser igual ao TF, tá? As temperaturas dos dois reservatórios. A gente sabe, então, as condições de contorno aqui, mas o que a gente quer agora é todo o comportamento dessa temperatura, tá? Bom, então, como eu estava dizendo, inicialmente, quando a gente coloca essa barra ali, eu tenho, durante um certo intervalo de tempo, uma condição de não equilíbrio. O sistema está inicialmente fora do equilíbrio, porque aquele perfil de temperatura está mudando no tempo. Se eu esperar tempo suficiente, esse perfil vai equilibrar, ele vai atingir o regime estacionário, né, que eu falo aqui, onde agora eu não tenho mais variação da temperatura. Se eu pego um ponto da minha barra, se eu escolho um X, essa temperatura que antes dependia inicialmente, né, do tempo, agora não muda mais. Tá? Então, regime estacionário significa desapareceu a dependência temporal dessas quantidades. Bom, mas se eu tenho calor entrando de um lado e calor saindo do outro, se esses calores aqui não forem iguais, significa que alguma coisa aconteceu ali no meio. Então, se o calor que sai for maior do que o calor que entrou, é porque algum processo lá no meio gerou energia. Se o calor que sai é menor do que o calor que entrou, é porque o sistema, ao longo desse caminho, absorveu energia, né? Então, num cano, se tiver um furo, pode ser que a água que sai e a água que entra não sejam iguais. Então, aqui no nosso caso, no início, o calor que sai não é igual ao calor que entra, porque o nosso sistema está aquecendo, a temperatura está aumentando. Então, se eu pegar uma fatiazinha do meu bloco, aquela fatia ainda não chegou na temperatura do regime estacionário, ela está aumentando, vamos supor que ela está aumentando, então ela pega um pouco desse calor para si. Mas depois que chegou na temperatura definitiva, na temperatura do regime estacionário, ela não pega nada. Então nessa fatiazinha, o calor que entra tem que ser igual ao calor que sai, tá? Porque senão eu ainda teria uma dependência temporal, tá? Bom, aí se a gente pega, voltando aqui para essa equação, então o que eu disse é, se vocês olham aqui para o lado esquerdo, a minha corrente de calor, ela tem que ser a mesma ao longo de todo o comprimento do meu objeto, tá? Ou seja, essa quantidade que está do lado esquerdo da equação, ela não pode depender de onde eu estou olhando essa corrente. Se eu boto a minha seção reta na metade, num quarto, num terço, qualquer lugar ao longo do L, eu tenho que medir a mesma corrente, tá? Porque o que entra é igual ao que sai. Então, do lado esquerdo dessa equação, eu não posso ter uma dependência em x. Bom, se do lado esquerdo da equação não tem uma dependência em x, do lado direito também não pode ter. Tá? Se kappa e A são constantes, a única coisa que poderia depender de x é aqui o gradiente. Mas se do lado esquerdo não tem dependência em x, do lado direito também não pode ter, então o dt de x não pode ser função de x. Tá? Então, para a condição da gente estar no regime estacionário, é que, vou diminuir aqui, dt de x não seja função de x. Para que não seja função de x, e a gente já tinha visto aqui também, não é função do tempo, dt de x tem que ser uma constante. Tá? Então, o que eu tenho aqui é, né, a gente está procurando essa função t de x,
que vai me dar o perfil de temperatura, né, T contra X, e a gente acabou de concluir que dt dx tem que ser uma constante. Tá? dt dx tem que ser uma constante. Bom, se eu tenho uma função t de x, cuja derivada dt dx é constante, essa função só pode ser uma reta. Tá? Então, pela condição que a gente impõe de estar no regime estacionário, a gente conclui que o perfil da temperatura tem que ser uma linha reta. E a gente já sabia que nas extremidades, né, quando x era 0, eu tinha a temperatura igual a Tq, e quando x era L, eu tinha a temperatura igual a Tf. Então, eu sei que é uma reta, eu sei onde é que as duas extremidades estão, então essa reta está completamente definida. Tá? Então, eu posso calcular dt dx, porque dt dx é simplesmente o coeficiente angular dessa reta, porque eu tenho ali naquele triângulo, na vertical eu tenho o tamanho daquele cateto, né, tq menos tf, na horizontal, o cateto horizontal ali, ele mede L, então dt dx é simplesmente aquela tangente, tá? E é um valor negativo. Então, sabendo o dt dx agora, então a vantagem aqui é que a gente se livrou daquela derivada. Eu tinha uma equação que tinha uma derivada do lado esquerdo, uma derivada do lado direito, agora ela simplificou. Do lado direito, eu simplesmente substituo o dt dx por essa expressão aqui, e a gente chega na nossa equação final, que é essa aqui. Tá? O que a gente faz na grande maioria dos problemas, né, que é o que foi feito, e vocês devem já ter lido nesse exemplo que está aqui do lado. Se a gente tem agora uma corrente que é sempre a mesma, não faz diferença se o meu material é feito, né, se o meu bloco que conecta os dois reservatórios, se ele é feito do mesmo material, né, e aí a gente pega diferentes seções retas, e nessas duas seções retas a corrente dq dt é a mesma, não faz diferença se essa barra for composta de diferentes materiais. Se eu olho uma fatia aqui e uma fatia aqui, as correntes têm que ser iguais. Tá? Então, aqui nesse exemplo, no exemplo 21, onde ele é feito de 4 materiais diferentes, de um lado eu tenho o reservatório de temperatura mais alta, que está a 25 graus, e do outro lado, o reservatório de temperatura mais baixa, menos 10. Tá? Bom, eu tenho aqui diversos materiais, mas se eu olhar a corrente que entra aqui, ela tem que ser igual à corrente que sai aqui, mas tem que ser igual à corrente que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui, em qualquer lugar. Tá? Então, o que a gente vai usar para resolver, para analisar esse tipo de problema é essa equação aqui, ela vai valer para cada um desses blocos. Tá? Então, eu posso analisar qual é a corrente que passa aqui pelo bloco A, usando essa equação. Então, eu tenho que olhar as extremidades desse bloco, as temperaturas ali. Então, no caso aqui, as temperaturas são 25 e 15. Tá? E coloco naquela equação. Então, para o bloco A, eu vou ter dq. Né? Então, por exemplo, para o bloco A, eu vou ter dq dt. Tá? Vai ser igual ao kappa vezes A dividido por L. Né? O kappa aqui do bloco A, vezes a temperatura maior, que é 25, menos 15. Estou quase saindo da tela aqui. Aquilo ali não é um mais, é um menos 15. É a mesma coisa que está aqui. Ó.
Só que esse dQdt vai ser o mesmo no bloco A, o mesmo no bloco B, o mesmo no bloco C, o mesmo no bloco D. Então, eu posso igualar dQdt ao longo do A igual ao dQdt ao longo do B e assim por diante, que é o que a gente faz para montar essa equação. Então, essa equação, simplesmente, eu tenho aqui o bloco A, o bloco B, o bloco C e o bloco D. E igualei o dQdt. Como o enunciado me diz que as áreas e as larguras são idênticas, aquele L e o A que aparecem em todos os dQdt simplificaram e ficou só isso que aparece aqui. E depois a gente simplifica e vê o que o problema está pedindo. Tá? Então, essa é uma maneira de utilizar esse resultado aqui, né, que simplificou a nossa equação de transferência de calor por condução, né, e permite, então, esse tipo de análise. A gente pode estender esse resultado agora para uma situação, né, parecida com essa do exemplo, onde, ao invés de colocar uma barra homogênea entre esses dois reservatórios, eu coloco uma barra que é feita de dois materiais em série. Então, o calor entra aqui pelo bloco 1, passa para o bloco 2 e depois sai para o reservatório cuja temperatura é menor aqui. Tá? Aqui em cima eu tenho material isolante, então isso garante que eu não tenho perda de calor para os lados. Bom, de novo, o que a gente quer é descobrir qual é o perfil de temperatura que se estabelece ao longo aqui do eixo X, ao longo do comprimento desse meu bloco. Tá? Eu não disse aqui, mas cada um dos blocos tem, ou pode ter, né, um comprimento um pouquinho diferente. Tá? Bom, quando esse perfil de temperatura se estabelece, eu vou ter a temperatura aqui nesse canto que vai ser igual a TQ, a temperatura aqui nesse canto que vai ser igual a TF, e eu sei que dentro de cada bloco eu vou ter um perfil linear, uma linha reta, porque a gente argumentou que esse perfil, a corrente de calor não pode depender da posição. Só que esse perfil, ele não precisa ser o mesmo ao longo de cada um dos blocos, né? Como as condutividades são diferentes e os L's, o L1 e o L2 podem ser diferentes, então a inclinação que vai aparecer pode mudar, né? Então, como as condutividades são diferentes, a gente não sabe, a princípio, qual é a temperatura aqui na interface, né? Aqui bem na interface entre os dois blocos. Isso vai ser um resultado que a gente pode obter do problema. Mas como a declividade aqui da reta, né, que a gente calculou antes, ela vai depender das temperaturas nas duas extremidades e do comprimento de cada pedacinho. Quando a gente analisa aqui agora esse sistema de duas barras, a inclinação que o perfil de temperatura vai ter em cada uma vai depender por exemplo, no bloco 1 vai depender do TQ e do T0 e vai depender do L1. Tá? Então, enquanto que no 2 vai depender do T0 e do TF e do L2. Então, como essas quantidades vão ser diferentes, a declividade também pode ser diferente. Né? Então, a gente vai ter uma figura assim. Obviamente, as duas retas têm que se juntar aqui no meio, né? Porque o perfil de temperatura vai ser contínuo. Tá? Bom, então, o que a gente faz agora é usar o que a gente comentou aqui no exemplo 21, a gente pode usar agora para
e um pouco mais adiante nesse problema. Tá? Então, o que a gente sabe é que no bloco 1, a corrente vale isso aqui. Né? Aqui a gente usa a condutividade do bloco 1, o comprimento do bloco 1, e a temperatura onde o bloco 1 se conecta com o reservatório, de um lado, e aqui do outro, a temperatura onde o bloco 1 se conecta com o bloco 2. Tá? Então, a gente escreve a equação para a corrente de calor que passa pelo bloco 1. Bom, essa corrente, ela é igual a do bloco 2. Então, a gente tem uma segunda equação, que é dq dt igual a K2A sobre L2 T0 menos TF. Tá? Então, a gente tem duas equações, onde, o que eu conheço? Eu conheço as propriedades geométricas das barras, e conheço as propriedades físicas dela, que são as condutividades dos dois segmentos, e sei o contorno. Eu sei que de um lado ele está em contato, essa barra está em contato com a temperatura Tq e do outro com a temperatura Tf. O que eu não sei? Eu não sei a corrente que passa e não sei a temperatura intermediária. Tá? Mas eu tenho duas equações. Eu tenho dq dt igual a isso aqui e dq dt igual a isso aqui. Duas equações, duas incógnitas. Eu posso isolar, por exemplo, T0 nessa equação. Eu passo isso aqui para o lado de cá e depois o T0 e a gente chega nessa equação. Então, da primeira equação, eu elimino o T0 e substituo aqui. Tá? Então, a minha segunda equação vai ser dq dt. Vou limpar aqui. Então, vai ser dq dt. A segunda equação é essa aqui. Tá? Então, eu vou ter do lado esquerdo dq dt igual. Desculpa, não, eu fiz o contrário. Eu isolei. Tá, eu não tinha prestado atenção aqui. Eu isolei o T0 nessa segunda equação. Tá, a mesma coisa. E vou substituir, então, na primeira. Então, a minha primeira equação é, do lado esquerdo, eu tenho dq dt, K1A L1, Tq, menos T0. E aí, então, eu vou substituir o menos T0 por isso aqui. Então, fica menos TF e menos tudo isso aqui. Tá? Menos TF e menos tudo aquilo ali. Agora a gente passa esse K1 sobre L1 para o lado de cá. Vai ficar L1 sobre K1 dq dt. E aqui, como tem dq dt também, eu preciso juntar com esse dq dt. Tá? Então eu passo aquele dq dt para o lado de lá, ponho ele em evidência, devolvo o coeficiente e a gente chega no resultado final. É isso aqui. Tá? Essa quantidade que aparece ali no denominador, uma contribuição para cada bloco, L sobre K, a gente batiza como a resistividade ou a resistência térmica do material. Tá? Então, o que aparece aqui embaixo é simplesmente a resistência do bloco 1 mais a resistência do bloco 2. Tá? Bom, se a gente tiver agora 3 blocos, vai aparecer mais uma incógnita, porque agora tem, além do T0, que é a temperatura entre o bloco 1 e o bloco 2, eu vou ter outra temperatura entre o bloco 2 e o bloco 3. Uma incógnita a mais. Mas eu vou ter uma equação a mais, né, que vai ser o dq dt nesse terceiro bloco. E se eu tiver 4, eu vou ter uma incógnita a mais e uma equação a mais. Então, cada vez que eu boto um bloco a mais, aparece uma nova incógnita, uma nova equação, eu continuo podendo resolver o sistema. Se a gente generaliza, então, esse resultado de 2 blocos para N blocos,
a gente simplesmente generaliza essa soma aqui sobre as duas resistências. Então aqui eu tenho a resistência do 1 mais a resistência do 2, e quando eu generalizo para uma sequência de N materiais colocados em série ali, vocês agora vão somar essas resistências. Bom, então a matéria, em resumo é bom, mas a gente repassou tudo, né, dessa parte de condução. Vocês agora podem olhar, né, podem reler de novo. Eu tenho certeza que todo mundo já leu o PDF antes da aula e viu os vídeos, né? Vocês agora podem reler e olhar novamente os vídeos, e aí olhar com cuidado os dois exemplos aqui que eu deixo para vocês fazerem. Tá? Bom, a matéria da prova é essa. Uma coisa que eu não tinha comentado, que vai valer durante o período da prova, é o seguinte: as dúvidas a gente pode discutir, eu vou responder até segunda de noite, tá? Daí depois eu libero as provas e aí vocês não podem mais me consultar para responder as dúvidas, tá? Uma das coisas que eu suponho, que eu espero de vocês também, é que vocês não consultem ninguém. Bom, daí é uma questão de consciência individual, né, e de vocês saberem o que vocês estão fazendo na universidade. Né, se vocês estão investindo na formação de vocês, ou, né, se o objetivo é só ter um diploma, uma nota, mas a maneira como, não só o conhecimento, mas a maneira como vocês constroem esse conhecimento, que é o que fica mais impregnado, o que é o mais importante, né? Bom, durante o período da prova, que vai de terça até sexta, a gente não vai ter, né, eu não vou responder dúvidas, né? Aí, claro, vocês vão poder consultar, obviamente, o material de vocês, tudo, mas né, eu não respondo. Aí, na quarta-feira, não tem aula, né? Não faz muito sentido a gente começar matéria nova no meio da prova, né? Ainda bastante no início. Na sexta-feira, como já é o final do período da prova, e provavelmente muitos de vocês já vão ter terminado, sim, na sexta-feira da semana que vem tem aula, e é quando a gente, então, começa a segunda área. Alguma pergunta sobre o que a gente discutiu hoje aqui? Tá, a gente, ao longo do final de semana e do feriado, vocês podem usar o fórum, né? Eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá? Tudo bem? Então, bom dia para vocês, bom almoço, e a gente conversa no fórum. Se não, até terça-feira, data da prova. Então tá, tchau, gente.